Olá, o Ideias da Aldeia está começando. E o meu convidado de hoje é Carlos Lopes, africano com uma história de vida sempre inserida nas lutas sociais. Ele ocupa hoje um dos cargos mais importantes da ONU, Organização das Nações Unidas. Ele é subsecretário-geral. Aos 48 anos, natural da Guiné-Bissau, ele tem uma vida profissional marcada por incursões no mundo acadêmico e político. Olá, Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Bom dia, obrigado. Carlos, você tem uma formação bem eclética, você estudou economia, sociologia, PhD em História pela Universidade Parisiense da Sorbonne. Você teve uma vida familiar que te incentivou a estudar. Você veio de um país pobre, a Guiné-Bissau. Como é que você começou esse processo de estudar o mundo e chegou até a ONU? Bom, eu acho que tudo na minha vida devia indicar que eu não chegaria onde cheguei, porque eu fiquei órfão muito cedo de pai e mãe, eu tive uma vida familiar atribulada, venho de um país não só pobre, mas mesmo dentro desse país de uma das zonas mais afastadas da capital. Portanto, tudo dava a entender que eu não teria a possibilidade de estudar, não há universidade no meu país, portanto, as possibilidades eram muito poucas. E acabei sendo uma pessoa cosmopolita por força de vontade. Ter que aprender línguas, por exemplo, foi porque, vindo de um país muito isolado, falando português numa região onde não se fala português, era mais fácil poder inserir-se aprendendo as outras línguas. Estudar acabou por ser uma espécie de desafio. Tinha que se conseguir uma bolsa de estudos, ir para um país estrangeiro. Eu acabei indo para a Suíça, onde agora também estou a residir. Portanto, tudo foi um desafio e eu acho que a força de vontade veio do interior, veio dessa característica que os seres humanos têm, não é? De quando estão destinados a uma coisa, muitas vezes há surpresas e podem fazer exatamente o contrário. Eu digo estudar o mundo porque você tem uma trajetória que demonstra isso. Conhece vários países, atuou como professor em várias universidades de vários países. E saindo de um país pobre realmente é uma trajetória muito singular, né? Mas aí chegou ao Brasil. Como é que você chegou ao Brasil? Como é que foi essa aproximação com o nosso país? A aproximação começou em 1983, quando eu vim ao Brasil pela primeira vez a convite da Universidade Cândido Mendes, uma universidade que depois me acabou dando um doutoramento honoris causa. Foi uma aproximação por via académica e eu, desde essa altura até agora, posso contar mais de 20 viagens a convite de universidades brasileiras. Tive muitas atividades, tanto a nível de publicações no Brasil. Estes dois últimos livros que eu aqui estou apresentando são publicados por uma editora universitária, a Universidade Estadual de São Paulo, como também congressos, atividades várias e muitas vezes como professor convidado de muitas universidades, de todos os lados do Brasil, desde Paraná, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, etc. Em 1998, quando eu era muito garoto, eu comecei a ler sobre o Brasil. E foi pela mão de Jorge Amado. Então aí se criou já um interesse particular. E a descoberta foi ainda melhor do que aquilo que eu estava esperando. Então, muitas pessoas dizem que eu tenho uma espécie de paixão com o Brasil. Paixão essa que acabou por ser consolidada quando eu vim como representante da ONU no Brasil, em 2013, e fiquei aqui 2 anos e meio. E essa foi uma experiência fabulosa de poder representar a ONU numa altura em que o Brasil estava a começar um novo ciclo político. Você no Acre, você falou do lançamento dos 2 últimos livros, você no Acre veio lançar exatamente 2 livros, Cooperação e Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento para Céticos, a partir do projeto Sempre um Papo. Eu queria que você falasse um pouquinho desses 2 trabalhos. Os 2 livros foram publicados em português porque eles têm um interesse particular para o Brasil. Eu tenho muitos livros não publicados, não traduzidos em português, mas achei que estes 2 em particular tinham interesse
Um, porque é muito útil para estudantes de relações internacionais e para pessoas que se interessam sobre a nova configuração do mundo. Há uma agenda emergente que é completamente diferente daquela que nós estávamos habituados e, por causa disso, é preciso nós entendermos um pouco o debate e entendermos os conceitos. Então, o livro Cooperação e Desenvolvimento Humano dá essa perspectiva. O outro, Desenvolvimento para Céticos, é um livro um pouco mais prático. É um livro que está baseado em 53 casos de políticas públicas bem-sucedidas que permitem um desenvolvimento equilibrado, respeituoso das capacidades dos indivíduos, das sociedades, das instituições. E, por causa disso, é preciso entender o que é que deu certo. São experiências com atores distintos, com situações completamente diferentes, vêm de muitos países. Realidades econômicas também diferentes? Económicas completamente diferentes, alguns até do setor privado. E, portanto, a partir daí, nós tentamos, eu e o outro coautor, o meu colega Thomas Tyson, um especialista de economia alemão, nós tentamos fazer um pouco de teorização das boas práticas. Mas como essa teorização vai encontrar uma barreira de pessoas que já não acreditam muito que é possível transformar, nós decidimos dar o título de Desenvolvimento para Céticos. Você vem estudando muito a questão do desenvolvimento e um tipo de desenvolvimento que é muito discutido hoje em dia é o chamado desenvolvimento sustentável, né? Que tem a ver com a própria sobrevivência da raça humana. A ex-ministra Marina Silva, ex-ministra do meio ambiente no Brasil, diz que essa é a equação do século. Como desenvolver e preservar. Você concorda com isso? E eu queria te perguntar ainda o seguinte, nós temos a Amazônia, que é um patrimônio da humanidade, e se você vem acompanhando as políticas ambientais no Brasil? Eu acompanho com muito interesse tudo o que se passa no Brasil, incluindo na área meioambiental. E aí, em particular, a questão da Amazônia, eu sei que está a ser objeto de muita discussão neste momento, porque há um conjunto de fatores que levam a essa discussão. O primeiro foi a evolução recente do debate sobre mudanças climáticas. O segundo é a questão da energia, onde o Brasil está a desempenhar um papel importante na discussão sobre o biodiesel e, a partir do biodiesel, toda a discussão sobre o etanol e o Brasil desempenha um papel fundamental nessa discussão. E o terceiro fator é a própria criação do Plano Amazônia Sustentável, que alguns pensam pode ter sido originário da demissão ou da pedido de demissão da ministra Marina. E isso suscitou uma série de reações emotivas, algumas delas muito emotivas, por parte da mídia internacional. E alguns jornais importantes falaram mesmo da questão do Brasil ter uma responsabilidade na proteção meioambiental da Amazónia por ser algo que afeta todo o mundo, e alguns puseram mesmo em causa a soberania do Brasil. Então aí... A Amazônia é dos brasileiros, é da humanidade. Instalou toda uma discussão, e eu acho que é muito saudável haver essa discussão, porque essa discussão precisa de ser levada a um campo um pouco mais pragmático. Eu penso que ninguém pode pôr em causa a soberania brasileira da Amazónia. Essa soberania, do ponto de vista das convenções internacionais, da Organização das Nações Unidas, não está em causa, nem vai estar. Isso é uma coisa que não é discutível. Não há nenhum exército aí preparado para invadir o Brasil. Mas soberania, hoje em dia, tem que ser vista com responsabilidade. Não há soberania sem responsabilidade. Eu estou participando estes dias num debate sobre sociedades e empresas. E aí, quer dizer, toda aquela questão da responsabilidade das empresas perante a sociedade. E lembra-me um pouco que as empresas, até há bem pouco tempo, as grandes corporações, diziam: nós só temos obrigações para com os nossos proprietários, portanto, aqueles que têm a decisão dentro da empresa são os proprietários. Nós estamos aqui para fazer lucro e dar o melhor aos nossos proprietários. Nós estamos aqui para fazer ação social, desenvolvimento sustentável. E isso era um ponto de vista completamente aceite até há bem pouco tempo. Hoje em dia, qualquer chefe de empresa importante que diga uma coisa dessas é trucidado, não é?
não vai resistir à pressão nem social, nem da mídia, porque é uma coisa inaceitável. Porque apesar de ser verdade, não é, que a empresa é soberana nas suas decisões, do ponto de vista da sociedade, ninguém tolera esse comportamento. Então é um pouco a mesma coisa em relação aos Estados. Do ponto de vista da soberania, ninguém põe em causa. Mas se não forem responsáveis na utilização dessa soberania, ninguém tolera. Em Myanmar há um governo, pode ser um governo bom ou mau, neste caso é bastante mau, porque não se trata de uma democracia, é uma ditadura militar, mas é um país soberano. O facto de ser soberano não impede que haja uma espécie de inquietação mundial sobre o facto de não terem permitido que a ajuda chegue depois do ciclone às vítimas do ciclone. Aqui está um bom exemplo de que a soberania não é suficiente. É uma soberania que está a ser exercida sem responsabilidade e as pessoas não toleram esse comportamento, a nível mundial. Então é a mesma coisa em relação ao meio ambiente. Não tem nenhuma diferença. Se se disser que por causa da soberania ninguém tem uma palavra a dizer sobre coisas que estão a ser feitas que não são boas, vai haver uma espécie de reação mundial contra esse tipo de soberania. Então eu acho que é isso que está a passar no Brasil. E algumas pessoas dizem, mas o Brasil está a receber lições de poluidores. É certo que isso pode parecer uma coisa vista nesse prisma bastante negativa. Mas a verdade é que os tais poluidores, não é? Os países mais desenvolvidos que já perderam a sua biodiversidade, não estão a dizer uma coisa diferente daquilo que o próprio governo brasileiro diz. Que o desmatamento é ilegal, que a exploração dos recursos é corrupta, que há uma desigualdade na distribuição daquilo que se faz na Amazónia, que a grilagem não é tolerável, etc. Portanto, tem que haver uma coerência entre o discurso interno e o discurso externo. Carlos, nós vamos fazer um breve intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com Carlos Lopes, que é subsecretário-geral da ONU. Programa que hoje está sendo gravado aqui na Livraria Nobel, no centro de Rio Branco. Nós agradecemos o espaço. Carlos, vamos falar um pouquinho da ONU, do papel da ONU hoje no mundo. Bom, a humanidade já alcançou grandes conquistas no domínio da tecnologia, né? Hoje se pensa em ocupar outros planetas e, ao mesmo tempo, a fome ainda assusta muitos países e não há algo assim, situação mais básica para o indivíduo que é o direito de se alimentar. Como é que a ONU tem trabalhado para equilibrar essas diferenças de desenvolvimento? A ONU, no ano 2000, aproveitando a mágica do novo século, do novo milénio, convocou uma reunião muito importante que foi a maior da história em termos de presença de chefes de Estado e de Governo. Foi aí aprovada uma declaração do milénio. Essa declaração do milénio era uma espécie de carta nova de responsabilidades por parte de todos na comunidade internacional para combater algumas das problemáticas mais difíceis, como por exemplo essa da fome, da pobreza, também a da democracia e dos direitos humanos. E aí desenvolveram-se os 8 objetivos do milénio. São objetivos que toda a gente facilmente se pode conectar. Combate à fome, combate à pobreza, combate à mortalidade infantil, proteção da maternidade, proteção dos direitos das mulheres, como por exemplo o acesso igual de meninas e meninos à escola, proteção do meio ambiente, combate às grandes doenças como a AIDS, coisas que toda a gente pode facilmente entender que são prioridades mundiais.
E esses objetivos tinham, digamos, uma ambição muito grande. Até 2015 atingirem-se determinados patamares, não é, de desenvolvimento, e um deles... Uma data ousada, né? Até 2015. Uma data ousada, portanto, de 2000 para 2015, 15 anos. E um deles era de acabar com a fome até 2015. Acabar com a fome. E reduzir a pobreza para metade. Hoje em dia, quando se olha para esses objetivos, qual é a situação? A situação é de que acabar com a pobreza, aliás, reduzir a pobreza para metade, vai ser atingido a nível mundial, graças aos esforços extraordinários de apenas 2 países, a China e a Índia, e porque eles têm uma população gigantesca, é possível reduzir para metade o número de pessoas afetadas pela pobreza absoluta no mundo. Mas as pessoas dizem, há muitos países que não vão conseguir atingir essas metas, nomeadamente muitos países na África. E de facto é verdade, muitos países não vão poder atingir essas metas, mas no cômputo geral, na síntese geral do mundo, vai-se poder atingir quase todas essas metas. Então, olhando um pouco mais de perto para a questão africana, que é mais preocupante, o que é que nós vislumbramos? 2 tendências. A primeira tendência é de que, apesar de esses países serem países que estão muito mais atrasados em relação à média mundial, terem dificuldades de fazer o esforço inicial, que é sempre muito mais difícil do que o esforço complementar. Se você tem uma pobreza que atinge 80% da população, é muito mais difícil do que tem um índice de pobreza de 15%. Claro. Apesar de haver essa característica, são os países que mais crescem hoje em dia no mundo. Nós temos a crise do petróleo, temos a crise financeira nos países desenvolvidos, temos a crise alimentar, e apesar da combinação dessas 3 crises, a região que mais cresce no mundo é a região africana, com 6% de crescimento anual, e essa é a média, e com mais de 10 países que crescem a mais de 10%. Portanto, são boas as notícias, não são tão boas como para atingir os objetivos em 2015, mas está na boa direção. A segunda tendência que é preciso reforçar é de que os países afetados são normalmente países com pequena população. Quer dizer, se nós perguntarmos quantos países são, o número é provavelmente 24 a 26 países. Então parece muito, não? Puxa, 26 países não conseguem atingir esses objetivos. Mas se nós formos a ver qual é a população, qual é o peso demográfico desses 26 países... É relativamente pequeno. É relativamente pequeno. Porque tem muitos países que têm 1 milhão, 2 milhões, etc. Portanto, eu acho que, de uma maneira geral, o mundo está de parabéns de ter conseguido, em pouco tempo, fazer progressos extraordinários. Uma das coisas mais ambiciosas da Declaração do Milénio era duplicar a ajuda pública ao desenvolvimento, que é a ajuda que os países desenvolvidos dão aos países pobres. E na altura parecia uma coisa difícil de alcançar. E não só se duplicou, mas se triplicou a ajuda. Portanto, houve uma pressão pública mundial, inclusive, sobretudo da população jovem dos países europeus, para que os seus países dessem mais dinheiro para as questões do desenvolvimento. Então, acho que, de uma maneira geral, a evolução é positiva. E o Brasil teve um papel muito importante. O presidente Lula presidiu a uma série de iniciativas, uma das quais com 60 chefes de Estado que fizeram uma declaração de luta contra a fome, e essas repercussões estão a ser sentidas dentro da ONU e dentro dos organismos das Nações Unidas. Mais recentemente, ou seja, a partir deste ano, há uma tendência um pouco mais negativa por causa do aumento da crise e da crise dos preços nos alimentos. Vamos ver quais são as consequências. Agora, a gente está falando de consciência crescente, isso é muito bom, mas de mecanismos eficazes de controle de uma situação dessa natureza. Por exemplo, nós estamos aí há 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está tudo lá naqueles 30 artigos, se eu não me engano. É 30 anos, 48, né? Acho que Sim, não à tortura, o trabalho escravo, o direito à vida.
por que a gente ainda não conseguiu um mecanismo internacional eficaz de efetivamente cobrar dos governos a aplicação de direitos tão básicos? O secretário-geral Kofi Annan, antes de acabar o seu mandato, fez um relatório especial sobre a questão dos desafios, não é, do sistema internacional. E ele aí propunha um mecanismo novo para a questão dos direitos humanos que permitisse exercer esse tipo de controle e um pouco mais de pressão para aqueles que não seguem a implementação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E os países membros da ONU, não é? Todos os países do mundo, 190 países, entraram numa discussão para saber o que fazer do relatório do Kofi Annan e acabaram aprovando uma instituição nova que se chama Conselho de Direitos Humanos, que tem sede em Genebra. E esse Conselho de Direitos Humanos tem uma dinâmica de trabalho diferente. Uma das coisas que esse Conselho faz é justamente fazer o exame da aplicação dos direitos humanos em cada país. É evidente que há 190 países, há muito trabalho por fazer, mas muitos países já passaram por esse exame. Eu, há 2 meses atrás, assisti ao exame da Grã-Bretanha e foi muito interessante de ver como a questão dos direitos humanos na Grã-Bretanha era objeto de acusações sérias, não é? Por parte de uma série de países, nomeadamente países árabes, que lembravam as coisas que se passaram no Iraque. Então havia toda uma lista de acusações à Grã-Bretanha. E há 2 semanas atrás eu assisti ao exame da França. E aí também uma série de acusações à França sobre a sua problemática de direitos humanos. Portanto, eu acho que ainda não é perfeito o mecanismo, mas é uma coisa completamente nova, que até países que davam lições a todo mundo, agora têm que passar pelo exame. Isso é muito interessante. Eu gostaria muito de acompanhar como é que os americanos ainda não passaram iriam responder uma situação dessa. Você tocou na questão do Iraque, e aí me veio na cabeça uma situação importante. Bom, uma das missões da ONU é o equilíbrio da paz entre as nações. A ONU surgiu logo no pós-guerra, de 45. Como é que você avalia, por exemplo, essa situação do Iraque, que mesmo diante da orientação da Organização das Nações Unidas, os americanos invadem um país sem a constatação eficaz daquela situação de ameaça, bancam uma postura contrária a um organismo que fala pelo mundo, pelo menos é assim que se entende, né? E isso demonstra o quê? Que a ONU está enfraquecida, o mundo mudou, a gente fala em globalização, quer dizer, e a ONU precisa mudar também, precisa rever parâmetros? Bom, essa questão do Iraque é muito importante, porque o Iraque trouxe 3 grandes desafios à ONU, que a ONU nunca tinha encontrado antes. O primeiro desafio foi gerenciar o maior programa de ajuda a um país na história. Mesmo durante o período do Plano Marshall, depois da Segunda Guerra Mundial, não havia um programa com tantos recursos como o programa Óleo por Alimentos. Foi um programa gerenciado pela ONU que acabou dando muito que falar sobre a possível corrupção da ONU, etc., que eu tenho sempre que esclarecer. Teve uma comissão de inquérito e chegou à conclusão de que havia corrupção, sim, de grande escala, mas era uma corrupção feita por empresas diretamente com o regime de Saddam Hussein, em contratos que a ONU tinha um papel relativamente importante, mas que não era um papel de aprovação total, porque havia uma comissão constituída por países, onde os Estados Unidos tinham a maior presença, mas também a França, a Grã-Bretanha e a Rússia tinham igual presença, que aprovava os contratos que permitiam a venda de petróleo iraquiano. O segundo grande desafio foi o da guerra preventiva. Quer dizer, declarar uma guerra preventiva, quer dizer, atacar um país porque há a possibilidade de, mas ainda não, o país não fez a coisa.
uma violação, não é, dos princípios tradicionais de interpretação do direito internacional e do direito reconhecido pelas Nações Unidas. E o terceiro grande desafio é de que o Iraque criou uma situação regional muito complexa, porque o próprio Iraque invadiu um outro país, que foi o Kuwait, e, portanto, estávamos aqui a lidar com uma dupla invasão, a invasão do Iraque ao Kuwait e depois a invasão da coalizão liderada pelos Estados Unidos ao Iraque. E tudo isto, enfim, em matéria de direito internacional era relativamente novo e necessitou de grandes debates, grandes discussões. Então, por essa razão, o Iraque acabou fazendo um pouco história, porque ele demonstrou que nós estávamos chegando ao fim de um ciclo de interpretação das relações internacionais. O Iraque, na realidade, foi o fim da Guerra Fria em termos de relações internacionais e estávamos começando um novo ciclo que poderia dar, por exemplo, um mundo unipolar, com uma única potência dominando, digamos, o cenário internacional, neste caso os Estados Unidos. O que é muito perigoso, né? Bom, eu não vou passar julgamentos de valor, mas o que eu acho é que é importante as pessoas darem-se conta de que o que se passou nesse debate sobre o Iraque pode ser interpretado de duas formas. Ou como uma grande fortaleza da ONU, ou como um grande fracasso da ONU. Em termos de fracasso, pode-se dizer, mas os Estados Unidos invadiram e fizeram a guerra, etc., e ignoraram a ONU. Ignoraram o facto de que a ONU não aprovou essa invasão e que o secretário-geral da altura, o Sr. Kofi Annan, disse que era ilegal. Mas também podemos ver isso como uma fortaleza, que o país mais poderoso do planeta não conseguiu fazer aprovar na ONU a sua vontade. E, portanto, acabou por ter que fazer o que fez sem a aprovação da ONU e, portanto, pôs-se numa situação de ilegalidade. Isso é uma fortaleza. E o facto de que a ONU continua não só a existir, mas que depois os Estados Unidos tiveram que voltar para a ONU e pedir que toda uma série de resoluções fossem adotadas para poder continuar a sua presença no Iraque é uma prova de que a ONU não era assim tão dispensável como se pensava. Então eu prefiro a interpretação mais favorável à ONU. Carlos, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Muito obrigado. Bom, Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.